Olá a todos, então sejam bem-vindos aí novamente, né? Então a gente vai dar sequência com a nossa disciplina aí de controle um e nesse conjunto de vídeos, né, a gente vai estar abordando aí o tópico de modelagem de sistemas dinâmicos no domínio da frequência, né? O domínio da frequência, ele envolve aí basicamente a modelagem de sistemas dinâmicos com a representação utilizando a transformada de Laplace no que a gente chama de função de transferência. Então a gente vai ver o que é a função de transferência, né, primeiramente, e depois a modelagem aí de dois tipos principais de sistemas, que é os sistemas mecânicos e sistemas elétricos, tá ok? Com base nesses dois tipos de sistemas, aí eu espero que vocês peguem a ideia, né, da modelagem, que expandam aí para outros tipos de sistema, como o sistema térmico, sistema com sistema fluídico, né? Sistema controle de nível, por exemplo, controle de vazão e assim por diante, tá? Então a gente vai dar início então a nossa a nossa aula. Né? Lembrar então que esse nosso conjunto de aulas ele é um resumo, né, do livro do Nise, que é o livro que eu utilizo na disciplina como bibliografia básica, né? Tanto o Nise quanto o Ogata, vocês podem estudar por ele sem medo, porque o que tem num tem no outro, né? Sem problema nenhum, tá utilizando os dois, tá? E aqui fica então mais um material complementar para vocês estarem acompanhando, de repente alguma explicação que não ficou tão clara, alguma dúvida que não ficou aí tão clara ali pelo livro, tá ok? Os tópicos então da apresentação, né? Eu vou focar então mais na introdução aqui nessa parte inicial, tá? Mas a gente vai abordar todos esses tópicos, né? Começando pela introdução, para a gente se situar, né? Para mostrar qual que é o objetivo dessa aula. A gente vai passar então também pelas leis de elementos elétricos, né? Brevemente, né? Lei de elemento elétrico, modelagem de elementos de sistemas elétricos, né? Vocês já sabem aí, já estudaram física 3, alguns já fizeram também análise de circuitos elétricos, né? Mesma coisa para sistemas mecânicos e por fim, aqui no tópico 7, eu vou trabalhar um pouco de não linearidades também para algum processo aí de linearização. Nossa modelagem, né? O primeiro passo para sistema de controle, para você poder analisar o sistema de controle, para você poder saber o desempenho dele, para você poder controlar ele, para você saber se ele é estável, tá? É você ter o modelo matemático desse sistema, tá? E a gente obtém esse modelo matemático com a nossa função de transferência, né? Dos tipos de modelagem, então, que a gente tem, né, dessas formas matemáticas que a gente tem para representar o sistema, duas delas, né, a gente vai trabalhar aqui em sistemas de controle, que é a função de transferência, que é a representação no domínio da frequência, que é o que a gente vai trabalhar nesse capítulo, tá? A outra a gente trabalha no próximo capítulo, que é a representação no domínio do tempo, tá? Tem uma forma também de você estar trabalhando que é por equação diferencial. É uma outra também, é uma maneira de você tá modelando o teu sistema, né? Para cada tipo de sistema analisado, né, você tem que saber, você tem que conhecer a natureza dele, você tem que saber, por exemplo, as equações que regem esse sistema, qual é a natureza, as leis da física, né, que regem esse sistema, né? Então, se você está querendo modelar o sistema elétrico, né, obviamente que você tem que saber equacionar esse sistema, né? Então a gente está falando de você conhecer as leis de Kirchhoff, né? Somatório de tensões no circuito fechado tem que ser igual a zero, né? Ou as leis da corrente, né? As correntes que entram no nó é igual às correntes que saem do nó, né? Ou somatório de correntes que entram no nó tem que ser igual a zero. O mesmo vale para sistemas mecânicos, né? Você quer modelar sistema mecânico, você tem que usar as leis de Newton, né? Somatório de forças tem que ser igual a zero, né? É a mesma coisa para sistemas térmicos. O que você tem que saber para sistema térmico? Você tem que saber as leis da termodinâmica para estar modelando o sistema térmico, né? Tem lá uma sala, né? Você quer saber, né? Tem ali um termômetro, aqui tem um aquecedor, uma fonte de calor. Como que vai se comportar em graus Celsius aqui a temperatura dessa sala quando tem aqui uma pessoa dentro?
né? Como que vai ser a elevação de temperatura. Então você tem que saber as leis da termodinâmica, né? Capacitância térmica. Alguns sistemas, então, eles são compostos por mais de um tipo, né? Por exemplo, motores elétricos. Né? Motores elétricos, eles têm ali uma parte que é elétrica e uma parte que é mecânica, né? Então ele tem a parte dele envolve modelar um sisteminha elétrico, né, que vai gerar uma força eletromagnética que vai acionar uma carga mecânica, que vai ter ali um momento de inércia, vai ter ali uma constante de atrito, né? Então vai envolver também, né, uma parte mecânica. Então você tem que combinar duas coisas, né? Então tudo isso que eu estou falando é para reforçar que você tem que saber, então é o que que você está querendo modelar, né? Resumindo, o que que você tem que conhecer, né, o sistema que você quer modelar, você tem que ter uma noção para poder levantar a função de transferência dele, para poder escrever as equações diferenciais, para depois, né, fazer a transformada de aplicar a transformada de Laplace e, né, obter a função de transferência, né? Então muita coisa, né, que você precisa para modelar um sistema, você vai ter que buscar ali, de repente, a disciplina de máquinas que vai oferecer isso para você, né? Um conhecimento prévio, ou, né, que nem eu comentei no caso do sistema térmico, uma cadeira de termodinâmica, um livro de termodinâmica que você vai ter que estar buscando, né? A ideia aqui é que a gente foque mais em sistemas elétricos e sistemas mecânicos para dar uma ideia geral do que se trata, então, essa modelagem, tá? Bom, dito isso, né, o nosso objetivo então dessa disciplina é obter as funções de transferências que vão ser, né, o nosso modelo no domínio da frequência, que a gente vai escrever em forma de função de transferência, a partir de equações diferenciais, tá? E essas equações diferenciais que a gente vai obter as funções de transferência, a gente vai focar então em dois tipos de sistemas, né? Os sistemas elétricos e sistemas mecânicos. E os sistemas mecânicos eu vou trabalhar tanto o rotacional quanto o translacional, tá? O rotacional é aquele que está, o nome é simples, é aquele que gira, né? O translacional é aquele que se desloca, vamos colocar assim, coordenada cartesiana num XY, né? Tanto para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, tá? Na parte de linearização, a gente vai aprender a identificar não linearidades, alguns tipos aí conhecidos de não comuns de não linearidades, né? Aplicar técnicas de linearização e obter função de transferência a partir de uma expressão linearizada. Na verdade, depois que você lineariza, né, uma equação diferencial não linear, né, esse passo aqui acaba se repetindo, tá? Próximo passo aqui dessa introdução, a gente vai ver o conceito aí de função de transferência e como que você obtém uma função de transferência a partir de uma equação diferencial. Então vamos pegar uma equação diferencial aí simples, tá? A partir desse exemplo, tá? A gente tem então aqui uma equação diferencial de ordem n, então a na n derivada na n no c de t, mais um a na n menos 1, né, a na n menos 1, derivada n menos 1, né, 3 pontinhos, até chegar no termo sem derivada, que seria um a zero vezes o próprio c de t, igual bm, que é o... Aqui a gente já está nos nossos coeficientes da saída, né, o nosso... Desculpe, da nossa entrada, então o nosso c de t é a saída, nosso r de t é a nossa entrada. C de t é a nossa saída, R de t é a nossa entrada. BM é o coeficiente da saída, então eu tenho aqui dm, que é uma derivada de ordem m da minha saída, bm menos 1, derivada m menos 1, até chegar, né, no termo sem derivada, né, o termo b0 da minha entrada. Tá? Como a gente está falando em domínio da frequência, então você precisa aplicar a transformada de Laplace dessa equação diferencial. Tá? A transformada de Laplace do C de t é extremamente simples, né? É o nosso C de S. Como a gente não sabe o que é o C de t, a gente diz que é um C de S. A derivada, né? Derivada do C de t, dt, para a gente aplicar a transformada de Laplace dele, a gente pode usar aquela propriedade da derivada aquela tabela de propriedade da transformada de Laplace. Né? Se você tem uma derivada, você vai pegar
né? A transformada de Laplace da derivada é você pegar a transformada do C de t, que é o próprio C de S. Como eu tenho a derivada uma vez, eu multiplico por S uma vez. Teria ainda, né, mais alguma parcela que é devido às condições iniciais. Se não me engano, é o C na zero ou menos C na zero, tá? Só que como a gente considera condições iniciais nulas, então eu vou desconsiderar essa parcela, né? Então a gente está considerando, né, para essa nossa situação, condições iniciais nulas, tá? E cada derivada, cada expoente que eu coloco na minha derivada, eu adiciono um S, um expoente aqui no meu S, né? Então se eu tenho derivada segunda, eu vou multiplicar por um S quadrado. Se eu tenho derivada terceira, eu multiplico por S ao cubo, tá? E assim por diante. O que isso significa, né? Então, se eu tenho uma derivada de ordem n, eu multiplico por S na n. Se eu tenho uma derivada n-1, multiplico por S na n-1, né? Até chegar no meu termo sem derivada nenhuma, né? Que eu multiplicaria então por um S na zero, ou seja, eu multiplico por 1, né? Tudo isso vezes C de S. A mesma coisa eu faço para o outro lado da minha expressão, tá? Então, o objetivo da minha função de transferência é escrever uma razão, né, uma divisão, uma relação de C de S por R de S, ou seja, uma divisão da minha saída, tá, dividido pela minha entrada do meu sistema. Então, eu passo todos esses coeficientes para cá, dividindo, que vão fazer o denominador dessa minha função de transferência. O R de S eu passo também para o outro lado aqui, dividindo, fica com C de S por R de S. Então essa seria a nossa definição da função de transferência, né? Colocando assim em texto, né? A razão entre a saída e a entrada de um sistema físico no domínio da frequência é chamada função de transferência. Que é a gente costuma usar o G de S, né, como função de transferência. Então G de S é igual a C de S por R de S. Algumas considerações que a gente precisa fazer, então, para representar essa função de transferência, né? O sistema ele deve ter condições iniciais nulas, tá? Outra coisa que a gente considera é que o sistema ele deve ser linear e invariante no tempo. Se você quer saber qual é a tua saída, né? Então você vai pegar o teu C de S e multiplicar G de S, que é a tua função de transferência, vezes R de S, que é a tua entrada, né? Se você considerar um impulso unitário, ou seja, R de S igual a 1, você vai ver que C de S é igual a G de S, já que o teu R de S é 1. Por essa razão, né, a função de transferência também pode ser chamada de resposta ao impulso. Por isso que lá em sistemas lineares vocês devem ter visto esse conceito, né, de que a resposta ao impulso ela é condição necessária e suficiente para modelar todo e qualquer sistema linear invariante no tempo. Né? Vocês devem ter visto essa definição em alguma parte ali de sistemas lineares, tá certo? Então, para fechar essa parte introdutória, né, a gente vai com um exemplinho aí bem rápido. Né? Então, dada essa equação diferencial, derivada terceira do C de t, mais 3 vezes derivada segunda do C de t, mais 7 derivada primeira, mais 5 C de t, que faltou o C de t, derivada segunda do R de t, 4 vezes derivada primeira, mais 3 vezes R de t. Então, a gente vai escrever a nossa equação diferencial. Eu vou fazer aqui em cima, né, essa parte inicial, mas o primeiro passo é aplicar a transformada de Laplace. Então, nessa primeira situação, né, eu tenho derivada terceira, então eu vou colocar S ao cubo vezes C de S, mais 3 vezes S quadrado C de S, né, S quadrado porque é derivada segunda, mais 7 vezes S C de S, porque é derivada primeira, mais 5 C de S, né, que é o termo sem derivada. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes S quadrado R de S, mais 4R de S, mais 3R de S, que é o termo sem derivada. Né? O que está sendo feito aqui embaixo é simplesmente colocar C de S e R de S em evidência. Então você vai passar toda essa parcela que está multiplicando o teu C de S dividindo, né? E o R de S vem para cá
também dividindo. Então a gente encontra aqui G de S, que é o nosso C de S dividido por R de S, ele vale S quadrado mais 4S mais 3, dividido por S ao cubo, 3S quadrado mais 7S mais 5. Então essa é a nossa função de transferência. Então chegar até aqui é simples, né? Chegar da equação diferencial para cá é muito fácil, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, né? Talvez o maior problema seja encontrar essa equação diferencial, né? Porque daqui depende o sistema que você está trabalhando, né? Da onde veio essa equação diferencial? Veio do sistema elétrico, do sistema mecânico, do sistema térmico? Foi fácil? Foi difícil? No princípio, a gente não sabe, né? Então, isso que pode ser que dê um pouco de trabalho que você vai ter que verificar, né? Então, é isso que a gente vai fazer com sistemas elétricos e com sistemas mecânicos, né? A gente vai ver como é que chega nesse ponto para esses sistemas, tá? Aqui está a resposta final, né? Foi o mesmo resultado que a gente obteve, né? Então, geralmente, a gente costuma representar essa expressão, né, com esse diagraminha de blocos, tá? Então, você tem uma entrada e o GDS fica dentro desse bloco, né? Quer dizer que você está aplicando, você entra com RDS e sai com CDS, né? Quando você tem uma entrada num bloco, quer dizer que você está multiplicando, né? A entrada, quando você aplica uma entrada, você multiplica para obter a saída, né? Então, C de S é o R de S. O que está nessa seta? Né? Essa seta tem o peso R de S vezes G de S. Né? Isso aqui equivale no tempo a você fazer uma integral de convolução. Né? Então, convoluir no tempo equivale a multiplicar na frequência. E como fazer uma integral de convolução era algo que, dependendo do tipo de sinal que você tinha, era algo um pouco trabalhoso, né? Multiplicar acaba sendo mais fácil. Então você pode fazer a multiplicação, e se você está interessado na resposta no tempo, fazer a transformada inversa e aí obter tua resposta no tempo, né? Agora, se o teu objetivo for trabalhar simplesmente com o sistema na frequência, né, você estaria com a tua resposta pronta, né? E mais para frente a gente vai ver, daqui uns 2 capítulos, que simplesmente analisando esse denominador, você já sabe como que vai ser a resposta, né? Em resumo, né, eu estou falando isso para justificar que trabalhar com função de transferência no domínio da frequência, você além de simplificar toda essa análise de entrada e saída, manipulação de blocos, trabalhar com sistemas maiores, né, blocos interconectados de maneira algébrica, né, você também não precisa estar fazendo a transformada inversa para saber como que é a resposta no tempo, né? Então você acaba facilitando aí a tua análise quando trabalha dessa forma, tá ok? Tá? Então a representação por função de transferência facilita a análise de sistemas e subsistemas conectados, né? Manipulação de blocos e sinais de entrada e saída ela é feita de maneira algébrica. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente começa então com essa parte de sinais, leis leis aí de elementos elétricos. Beleza, pessoal? Obrigado então e até o próximo vídeo.